Você vai mesmo ficar aí no meio da chuva esperando um táxi que nunca vai chegar? Rafael perguntou, erguendo a voz para superar o barulho dos pingos grossos caindo sobre a calçada. Lívia ajeitou a bolsa no ombro, sentindo o frio atravessar o tecido encharcado da blusa. E qual seria a alternativa? Aceitar carona de você? Retrucou, arqueando uma sobrancelha. Ele riu, aquele riso fácil e provocador que ela conhecia desde a adolescência. Não sei se percebeu, mas estou sendo um amigo responsável. É perigoso ficar aqui sozinha. Você é meu melhor amigo, Rafael, não meu guarda-costas. Disse, tentando manter o tom firme, mas havia algo no jeito como ele a olhava que a deixava desconfortavelmente consciente da distância curta entre eles. O vento frio soprou, e o cabelo molhado de Lívia grudou no rosto. Rafael deu um passo à frente, levantando a mão para afastar uma mecha que caía sobre seus olhos. O toque foi leve, mas suficiente para fazer seu coração acelerar. A gente se conhece há o quê? 10 anos? Ele perguntou com um meio sorriso. Com 11, ela corrigiu. 11 anos? E mesmo assim você não confia que eu possa te levar em segurança para casa? Não é isso, ela respondeu, desviando o olhar para os carros passando. É só que você e eu, a gente tem uma amizade que funciona porque não passa desses limites. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando cada palavra. E se eu te dissesse que às vezes eu tenho vontade de atravessar essa linha? Lívia ficou imóvel, o som da chuva abafando qualquer outra coisa no mundo. Rafael, não brinca com isso. Mas ele não parecia estar brincando. Havia uma seriedade nos olhos dele, um brilho que ela nunca tinha visto antes. Ele deu mais um passo, tão próximo que ela podia sentir o calor dele contrastando com o frio da noite. Eu não estou brincando, Lívia. A voz dele soou baixa, quase um sussurro. O trovão ecoou ao longe, e como se fosse um impulso inevitável, Rafael segurou seu rosto com as 2 mãos e a beijou. Não foi um beijo hesitante. Foi firme e intenso, carregado de anos de palavras não ditas. A chuva caía mais forte, colando as roupas nos corpos, e ela sentiu o sabor agridoce de algo que estava prestes a mudar para sempre. Quando ele se afastou, respirou fundo e passou a mão pela nuca, como se tentasse encontrar coragem para encarar o que tinha acabado de fazer. Agora você sabe, disse, olhando-a nos olhos, e eu não consigo fingir que nada aconteceu. Lívia ficou ali, com os lábios ainda formigando, tentando decidir se o que acabara de acontecer era o começo de algo lindo, ou o fim da amizade que mais valorizava. Lívia entrou no carro de Rafael, ainda sem saber se estava tomando a decisão certa. A chuva batia forte no para-brisa, e o silêncio entre eles parecia tão alto quanto os trovões lá fora. Ele dirigia com as mãos firmes no volante, mas o olhar inquieto denunciava que a mente dele estava tão confusa quanto a dela. Então, não vai dizer nada? Ele quebrou o silêncio, sem tirar os olhos da estrada. O que você quer que eu diga, Rafael? Ela respondeu, cruzando os braços. Que foi um erro? Que a gente finge que não aconteceu? Ele suspirou, virando levemente a cabeça na direção dela. Eu quero que você diga o que realmente sentiu. Lívia mordeu o lábio, lembrando da intensidade daquele beijo. Ela havia sentido algo, sim. Mas admitir isso significava mexer em um alicerce que sustentava a vida dela há anos. Eu não sei, mentiu. Rafael riu, mas não foi um riso de diversão. Você sabe, só não quer me dizer. Ela respirou fundo e virou o rosto para a janela, observando as luzes da cidade passarem borradas pela água. O coração batia rápido, e ela se odiava por não conseguir simplesmente desligar aquele turbilhão de emoções. Quando chegaram na frente do prédio dela, ele não desligou o carro. Ficou olhando fixamente para frente, como se procurasse coragem nas gotas que escorriam pelo vidro. Lívia, começou ele, a voz carregada de algo que soava como arrependimento e desejo ao mesmo tempo.
Eu fiquei tanto tempo calado porque tinha medo de te perder, mas a verdade é que eu sempre quis você. O peito dela se apertou. A confissão dele pesou no ar, e por um momento, ela quase cedeu à vontade de se inclinar para mais um beijo. Mas algo dentro dela gritou para que parasse. Você não pode dizer essas coisas assim, Rafael. E se a gente estragar tudo? Ele finalmente virou o rosto para encará-la. E se a gente estragar tudo tentando fingir que não sente nada? A pergunta ficou suspensa entre eles, e ela não tinha resposta. Ela abriu a porta do carro e saiu, sentindo o vento frio bater no rosto. Antes de entrar no prédio, olhou para trás. Rafael ainda estava lá, com aquele olhar que parecia implorar para que ela desse uma chance. Lívia subiu para o apartamento e, ao fechar a porta, encostou as costas nela, respirando fundo. No reflexo do vidro da sala, ela ainda podia ver seu próprio rosto e a expressão perdida de quem sabia que nada mais seria igual. O dia seguinte amanheceu com o céu ainda carregado de nuvens, como se o tempo conspirasse para manter o clima tenso que havia se instalado entre eles. Lívia passou a manhã tentando se distrair no trabalho, mas cada vez que olhava para o celular, sentia um aperto no peito. Nenhuma mensagem de Rafael. Ela estava no escritório revisando relatórios quando ouviu passos firmes atrás de si. Antes mesmo de se virar, já sabia quem era. Você está ocupada? A voz dele soou baixa, mas firme. Lívia fechou o notebook devagar, tentando controlar a respiração. Depende. Você veio falar sobre o projeto ou sobre ontem? Rafael se aproximou, parando ao lado da mesa dela. Estava com a camisa social dobrada nos cotovelos e o cabelo levemente bagunçado, como se tivesse corrido para chegar ali. Os dois. Ela ergueu a sobrancelha. Não sei se misturar assuntos é uma boa ideia. Ele deu um meio sorriso, mas o olhar era sério. Então vamos falar primeiro sobre o projeto, e depois sobre nós. O nós fez o coração dela acelerar. Rafael puxou uma cadeira e se sentou. Mas ao invés de manter distância, inclinou-se para a frente, diminuindo o espaço entre eles. Enquanto discutiam detalhes do trabalho, ela sentia o perfume dele invadir seu espaço, e isso a deixava desconfortavelmente consciente de cada movimento. Em um momento, ele pegou a caneta da mão dela para mostrar um detalhe no papel. Os dedos se tocaram, e o choque foi instantâneo. Lívia puxou a mão rápido, mas ele segurou por um segundo a mais. Lívia, sobre ontem, começou ele, a voz mais baixa, quase um sussurro. Ela olhou para ele e por um instante, tudo ao redor desapareceu. A lembrança do beijo na chuva voltou tão viva que parecia que ainda sentia o gosto dele. Não faz isso aqui, pediu ela, tentando recuperar o controle. Não estou fazendo nada. Só estou tentando entender se você sentiu o mesmo que eu. Ela desviou o olhar, mas ele não deixou. Com um movimento suave, tocou o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Eu sei que você sentiu. O silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som da chuva voltando a cair lá fora. Lívia respirou fundo, sentindo o mundo girar devagar demais. Antes que ela pudesse responder, uma colega entrou na sala, interrompendo o momento. Rafael recuou, mas deixou no ar um olhar que dizia claramente: isso não acabou. E no fundo, ela sabia que ele tinha razão. A tarde passou arrastada depois daquele encontro no escritório. Lívia tentou se concentrar no trabalho, mas cada vez que fechava os olhos, via o olhar intenso de Rafael, sentia a mão dele no seu queixo e lembrava do beijo na chuva. Já estava se preparando para ir embora quando percebeu que a maioria dos colegas tinha saído mais cedo. A tempestade lá fora parecia ter desanimado todo mundo. Ela juntou seus papéis e caminhou até a porta, mas ao abrir, deu de cara com Rafael. Você ainda aqui? Ela perguntou surpresa. Estava esperando você. Ele respondeu sem disfarçar. O coração dela disparou. Rafael,
Não acho que... Não acha o quê? Que eu quero conversar? Ou que eu quero beijar você de novo? Ele a interrompeu dando um passo à frente. Ela recuou instintivamente, até encostar na parede. O som da chuva forte batendo nos vidros preenchia o silêncio entre eles. Ele colocou uma mão ao lado do rosto dela, bloqueando qualquer fuga. Você pode me mandar embora agora, e eu juro que vou, mas se não fizer, não vou parar. O olhar dele queimava, e Lívia sentia seu corpo responder antes mesmo de pensar. Isso é loucura, murmurou, mas não afastou o rosto. Ele sorriu de leve, aquele sorriso meio arrogante, meio irresistível. Talvez seja, mas é a nossa loucura. E então ele a beijou. Não foi como o da chuva, impulsivo e urgente. Esse foi mais lento, profundo, como se cada segundo fosse calculado para deixá-la sem ar. A mão dele deslizou pela cintura dela, puxando-a para mais perto, e ela se entregou, sentindo o mundo se reduzir àquele momento. Quando finalmente se separaram, os dois estavam ofegantes. Isso não pode acontecer de novo, ela disse, tentando recuperar o fôlego. Já aconteceu, e vai acontecer de novo. Ele afirmou com uma convicção que a fez estremecer. Lívia fechou os olhos por um instante, tentando processar. Você era meu melhor amigo. E ainda sou. Mas agora sou o cara que está completamente apaixonado por você. A frase ficou ecoando na mente dela enquanto ele se afastava devagar, como se lhe desse espaço para decidir o próximo passo. Lívia sabia que aquela noite seria longa, e que o verdadeiro conflito ainda estava só começando. Os dias seguintes foram um jogo silencioso de provocações. No trabalho, eles trocavam olhares rápidos, fingindo normalidade diante dos outros. Mas bastava um momento sozinhos para o ar entre eles ficar carregado. Numa sexta-feira à noite, um evento corporativo reuniu toda a equipe num restaurante elegante da cidade. Lívia tentou se distrair conversando com colegas, mas a cada vez que sentia o olhar de Rafael sobre ela, seu corpo reagia como se ele estivesse bem ali, tocando-a. Quando o jantar terminou, começou a chover forte, de novo. O destino parecia conspirar para repetir aquela noite que mudou tudo. Posso te dar uma carona? Rafael se ofereceu, com um sorriso que escondia mais do que dizia. Ela hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Talvez não seja. Mas quem disse que as melhores coisas da vida são? No carro, o som da chuva no teto criava uma atmosfera quase hipnótica. Rafael dirigia tranquilo, mas sua mão eventualmente se aproximava da dela no câmbio, como se fosse por acaso. Cada toque leve parecia acender algo. Quando estacionaram em frente ao prédio dela, o silêncio foi mais eloquente que qualquer palavra. Obrigado pela carona, ela disse, tentando abrir a porta. Lívia. Ele segurou a mão dela antes que saísse, os olhos fixos nos dela. Você ainda pensa naquele beijo? Ela respirou fundo. Todos os dias. Foi o suficiente. Ele inclinou-se e a beijou ali mesmo, sob o som da tempestade, com uma intensidade que deixava claro que aquilo não era mais apenas amizade. As mãos dele seguravam seu rosto, como se tivesse medo de que ela escapasse de novo. Quando se separaram, ela estava ofegante. Isso está errado, Rafael. Então me diz para parar. Ela ficou em silêncio. Ele sorriu de lado. Foi o que imaginei. Lívia saiu do carro sentindo que a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. E no fundo, uma parte dela queria isso. O sábado amanheceu cinzento, como se o céu carregasse o mesmo peso que Lívia sentia no peito. Desde aquela noite no carro, ela não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Era como se cada gota de chuva lá fora sussurrasse o nome de Rafael. Por volta da tarde, uma mensagem chegou. Me encontra no nosso lugar. Preciso te ver. O nosso lugar era um pequeno mirante na cidade, onde eles costumavam conversar por horas quando eram apenas amigos. Ela hesitou, mas o coração falou mais alto.
Quando chegou, a chuva já caía forte. Rafael estava lá, encostado no parapeito, completamente molhado, mas sem se importar. "Você veio", ele disse, como se isso fosse a única coisa que importava. "Não sei se deveria." Ele se aproximou, passos lentos, até que ficasse diante dela. "Eu também não sei se deveria ter te beijado naquela noite. Mas sei que desde então, não consigo pensar em mais nada." Ela desviou o olhar, sentindo as lágrimas se misturarem à chuva. "Rafael, eu tenho medo. Medo de perder o que a gente tem." Ele tocou o rosto dela com delicadeza, fazendo-a encará-lo. "Lívia, a gente já perdeu. Aquela amizade que tínhamos já não existe. Agora é algo muito maior." A frase caiu sobre ela como um golpe suave, mas inevitável. Ele a puxou para um abraço apertado e então a beijou. Não como na primeira vez, com hesitação, mas com a certeza de quem finalmente decidiu se entregar. A chuva ensopava suas roupas, colava seus corpos, tornava cada toque ainda mais intenso. Ela sentia o calor dele atravessando o frio da tarde, o sabor salgado entre chuva e lágrimas, e percebeu que não queria fugir. Quando o beijo terminou, ele encostou a testa na dela, ofegante. "Se você me disser agora que não me quer, eu vou embora. Mas se ficar em silêncio, é porque sente o mesmo que eu." Lívia não disse nada, apenas segurou o rosto dele e voltou a beijá-lo, dessa vez com toda a paixão e desejo que vinha reprimindo. Ele sorriu entre o beijo. Silêncio aceito. Ficaram ali, abraçados, como se o mundo pudesse acabar e nada mais importasse. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia exatamente onde deveria estar. E você? Se estivesse no lugar da Lívia, arriscaria a amizade por um amor assim? Me conta aqui nos comentários, deixa o like se curtiu essa história e se inscreve para não perder os próximos capítulos. Até o próximo vídeo.